Boa noite, graça e paz. Amém. Deixa eu virar aqui. Essa noite, né? Quer dizer, esse domingo, né? Nós estamos inaugurando. Oi? Já foram. Pode deixar. Essa noite nós estamos inaugurando uma etapa da reforma que nós fizemos, né? Estamos liberando as salas para os pequenos, né? Uma estrutura melhor, né? É a primeira parte dessa primeira etapa que nós construímos junto com vocês. E quando a Bruna falou aqui sobre generosidade, sobre oferta, isso começou a queimar no meu coração, porque é só o Senhor para fazer essas coisas, né? Quando nós olhamos com os olhos naturais, nós não vemos a possibilidade, mas quando nós olhamos com o olhar sobrenatural, com o espiritual, nós vemos que o Senhor é aquele que faz realmente, e o Senhor tem feito no nosso meio. E essa camisa que eu estou usando aqui, essa camisa bonita, né? Vai ser entregue para os irmãos que entraram na campanha junto com a gente. E essa campanha, ela nos trouxe a possibilidade de expandir, né? De alugar o salão do lado e fazer a reforma, né? E hoje nós estamos inaugurando essa primeira etapa e vamos ter mais umas 2 etapas ainda para ser concluída daqui a um tempo, né? Mas antes de não só isso eu queria falar, mas eu queria agradecer. Eu queria chamar aqui o Ítalo, o Charles e o John, né? Vem aqui na frente, por favor, vocês. Eu sei que muitos irmãos ajudaram nessa reforma, muitos irmãos se dedicaram, vieram trabalhar aqui, outros financeiramente financiaram, ajudando financeiramente, né, esse trabalho, essa etapa. Mas esses 3 meninos, esses 3 homens aqui, eu posso dizer que eles fizeram além disso. Esses 3 homens, além de ofertar, além de se dedicar, eles permaneceram e ficaram fiéis até a última etapa nossa aqui, né? E foram dias intensos de trabalho, né? Foram dias de muito cansativos e com muita luta, né? No trabalho, na família, mas eles resistiram forte junto comigo aqui, né? E nós conseguimos construir, né, concluir essa etapa ali, né? Eu não quero esquecer de nenhum irmão que ajudou, nenhuma irmã que ajudou, que veio aqui, que limpou, que fez, mas eu queria dar essa honra a eles, porque eles foram fiéis até o final mesmo e se dedicaram intensamente, né? Eles se dedicaram sábado, se dedicaram domingo para estar aqui, à noite, né? Se dedicaram tempo muitas vezes sacrificar até a própria empresa, os negócios deles, para estar neste lugar aqui conosco, para executar isso. Então eu gostaria de convidar você a ficar de pé, estender suas mãos para cá e orar por essas vidas que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos abençoou, né? Aleluia. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, pela vida desses irmãos, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, e foram fiéis, Senhor Deus, até este último momento, Senhor, conosco aqui, Deus, nos ajudando a concluir, Senhor. Se não fosse o Senhor, Deus, essa obra não teria acontecido, Pai. Mas o Senhor, entrou no coração de cada um deles aqui, Deus, e deu força e coragem para que eles pudessem prosseguir, Deus, e concluir essa obra, Pai. Só o Senhor sabe o quanto foi difícil, só o Senhor sabe o quanto foi desafiador, Pai. Mas o Senhor os capacitou, o Senhor nos deu sabedoria, o Senhor nos deu força para conseguir, Senhor. E nós conseguimos em Ti, Senhor, e nós somos gratos ao Senhor. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor libere sobre a vida deles, Deus, uma bênção sobrenatural, Pai. Que a alegria do Senhor transborde o coração deles, ó Pai. Que eles possam se alegrar, Senhor. Que eles possam sorrir, Senhor, ao passar, Senhor Deus, por este lugar, ao transitar por este lugar, Senhor, tendo no coração, Deus, a alegria de saber que pôde contribuir, Deus, não só financeiramente, mas com suas forças, Pai, para que esse projeto acontecesse. E eu louvo ao Senhor por ter eles ao lado, Senhor, e pela dedicação, e pela coragem, e pela força deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, Pai. Amém.
Amém. Aleluia, glória a Deus por isso. Pode sentar, meus amados. Eu até chorei aqui. É muito bom, né, a gente ver a dedicação dos servos do Senhor, né, e o resultado que o Senhor traz, né. Amados, eu quero compartilhar algo com vocês essa noite que o Senhor colocou no meu coração. Não vai ser, acredito que não vai ser uma palavra demorada, porque eu anotei pouca coisa aqui, mas vamos ver o que o Senhor faz, né. Mas o Senhor falou algo no meu coração sobre a importância de viver processos, e eu queria trabalhar um pouco com isso com vocês, né. Tudo em nossa vida é processos, né? Etapas, desafios, né. Nós ficamos aí 6 meses praticamente no desafio de construir essa etapa, deixar pronta essa etapa, né, e até o último minuto, né, foi intenso esse processo, e na nossa vida não é diferente, né. Existe o processo, e é muito importante nós vivermos esses processos, e os processos, né, que nós enfrentamos na vida, tem momentos que nós temos alegrias, tem momentos que nós temos tristezas, tem momentos que temos desafios mais altos, outros menores, e assim nós vamos superando cada um deles, mas tudo isso, eu já falei isso algumas vezes aqui, forma o nosso caráter. Todo o processo que nós passamos, ele nos traz ao ponto que nós estamos hoje, né? E quanto mais nós entendemos esse processo, quanto mais nós nos lançamos nesse processo, né, maior será a obra do Senhor em nossas vidas, maior e melhor será o resultado do Senhor em nossas vidas. E eu quero fazer você pensar e lembrar aqui de quando vocês tinham 15 anos. Quem tem 15 anos aqui? Tem alguém com 15 anos aqui? Não. O Vitão tem 15 anos, né? E aí, eu gostaria... Então, Vitão, lembra de quando você tinha aí 10 anos, vai, né? E assim sucessivamente. Então pense, lembre de quando vocês tinham 15 anos de idade. Você que já é um pouco mais maduro, lembra da tua fase aos 15 anos. Agora eu quero que você ande 10 anos à frente, e lembre da sua fase com 25 anos. Quantos lembram da sua fase 25 anos, hein? Eita, coisa boa, hein? Alguns estão aí nela ainda, né? 25 aninhos ali, né? Ou dentro dessa fase aí, né? E a fase aí dos 45 anos, né? Quem chegou, quem passou ali, né? Dos 45, e a fase dos 65, né? E assim por diante. E nós entendemos que tudo é fase, né? Nós vemos que tudo isso, o tempo vai passando e as fases vão acontecendo. E é interessante que quando nós nos olhamos com a fase de 15 anos, muitos de nós achávamos que sabíamos de tudo, né? Ou sabíamos muita coisa. Às vezes eu converso com o Isaac está com 18 anos, né? Vai fazer 18 agora, né? E o cara parece que sabe tudo. Ele realmente, se você deixar, ele te convence que ele sabe tudo. Mas é a fase, né? Eu também tive essa fase, e essa fase, a cada tempo que passa, a fase dos 15, dos 25, dos 45, nós vamos amadurecendo e entrando nesse processo que o Senhor tem para as nossas vidas, e é interessante que cada vez nós olhamos as fases passadas e falamos, nossa, como eu era estúpido, né? Como eu era ignorante, como eu era cabeçudo, né? Como que eu era bobo, como que eu era infantil. Nossa, se eu pudesse voltar atrás disso, né, gente? Se eu pudesse fazer isso, olha, se eu pudesse não ter dado aquela opinião aquela vez, se eu pudesse não ter feito aquele comentário aquela vez, se eu pudesse não ter tomado aquela decisão daquela vez. Então nós olhamos, e cada vez que nós vamos passando por processos, e talvez hoje você não tenha esse sentimento aqui,
porque ainda você não chegou nessa fase dos 25, ou dos 45, ou dos 35, ou dos 65, mas você vai enxergar, quando você for amadurecendo, você vai ver o quanto nós fomos infantis em muitas coisas, o quanto tempo nós perdemos, quantas oportunidades nós perdemos, porque nós já achávamos que sabíamos muita coisa, e já achávamos que já tínhamos uma opinião formada, né? E aí nós vamos olhando e vamos refletindo sobre isso, né? Se nós conversarmos aqui com o Ladislau, ele vai poder falar muito sobre isso para nós, a minha Maria, que tem experiência aqui, né? Eles poderão dizer para nós, nossa, ó, é verdade, né? Pelo menos eu acredito que é isso, né? Pelo menos é isso que eu vejo na minha vida, né? Então, tudo é fase e processo, né? Fase e processo. Entenda a sua fase, entenda o seu processo. Entenda o seu momento. Entenda o tempo que você está vivendo, tá? Entenda essa fase. Tenta entender o máximo. Busque em Deus, tá? E para entender sobre isso um pouco, para falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas fases, e quando eu falo de fases, eu estou falando um pouco das nossas imaturidades, né? Do quanto nós achamos que sabemos já entendemos as coisas, já aprendemos e já vivemos a vida o suficiente para não errar mais, ou para não tomar decisão errada, ou para não fazer mais besteira. Eu quero compartilhar com vocês, quero falar com vocês sobre a história de Zaqueu. E Zaqueu, às vezes parece uma história, né? Uma historinha de escolinha, né? Zaqueu, a escolinha dominical, né? Mas o sermão de Zaqueu, a história de Zaqueu, ela fala conosco tanto quanto a passagem da mulher do fluxo de sangue. É que em algumas passagens nós não nos aprofundamos tanto, né? Mas essa história de Zaqueu, ela é profunda, ela traz ensinamentos para nós, interessante. E Zaqueu, ele teve que vencer os obstáculos, ele teve que abrir um caminho também para encontrar o Senhor, para ver Jesus e para ser mudado por Jesus. Nós vamos ver aqui alguns processos que ele passou ali, e nós vemos que Jesus, ele estava num caminho, e Zaqueu foi no caminho ao encontro do Senhor ali, né? E quando falamos de Jesus, nessa história, o caminho de Jesus, também nós precisamos entender que tanto Zaqueu como Jesus passou processos, assim como eu e como você, passamos por processos, e estamos aqui nessa vida para passar por esses processos. Jesus também passou nesse processo. Jesus estava numa estrada para cumprir o processo que o Senhor estabeleceu para ele. Jesus estava para cumprir o propósito e os planos que o Senhor, o qual o designou, a obra a qual o Senhor deu ao seu Filho amado. E Jesus no processo, né, a diferença entre nós e Jesus, é que Jesus, ele já sabia, né, o que ele iria enfrentar. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, ou daqui a alguns anos, nem vocês, mas Jesus, ele sabia tudo o que ele iria enfrentar no processo, e eu acredito que isso é mais difícil, viu, irmãos? Saber o que você vai enfrentar lá na frente. Jesus, ele caminhava, ele estava caminhando, ele sabia que naquele caminho que ele estava, né, ele passou por ali, pelo caminho aonde Zaqueu estava, né, e ele foi realizando as suas obras, e ao passar por esse caminho, Jesus sabia que ele estava caminhando para a cruz. Desde o seu nascimento ele sabia que ele estava indo para a cruz. Jesus sabia que ele iria ser traído, ele já tinha a convicção disso, que ele sabia que ele iria ser traído. Jesus sabia que seria preso, sabia que seria julgado, ele sabia que teria que carregar a sua cruz, ele sabia que teria os seus pés e suas mãos furadas e o seu corpo perfurado, e ele sabia que iria morrer também. Jesus sabia de tudo isso. Ele sabia que iria sofrer nessa missão, e que era muito importante, mesmo ele sendo Jesus,
mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo todo-poderoso, mesmo Ele sendo forte, mesmo Ele tendo autoridade, mesmo Ele tendo poder, mas Ele sabia que Ele precisava se fazer vulnerável para alcançar o objetivo e a missão ao qual o Senhor deu para Ele. Jesus, Ele sabia que Ele tinha que se fazer vulnerável, porque se Ele quisesse, né, Ele dava ordem aos anjos, Ele mandava fogo do céu, destruía tudo, mas o que precisava acontecer, o necessário era que Ele fosse para a cruz. Tanto que, né, tem aquele momento que Pedro diz que vai salvar ele, que vai lutar por ele, né, e Jesus diz a ele, ele fala, você não sabe o que você fala, né, o que você está falando aí, você não está vendo com os olhos espirituais, mas você está vendo com os olhos carnais. E Jesus, ele sabia tudo o que ele tinha que passar, e para passar isso, ele teve que se fazer vulnerável, ele teve que se deixar ser preso, ele teve que se deixar ser julgado, tudo isso caiu sobre ele. E o que nós aprendemos com Jesus, e o que nós aprendemos com Zaqueu, e o que nós aprendemos com nossa história, com o processo em nossas vidas? É interessante que nós precisamos ter a humildade de Jesus, nós precisamos ter essa humildade, não é? E assim como Jesus se tornou vulnerável para alcançar os planos do Senhor, para cumprir a missão do Senhor, nós também precisamos, em algumas vezes, também ser vulneráveis para alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o ser vulnerável muitas vezes, né, para quem pratica o esporte, que luta, né, para quem vem aqui no jiu-jitsu, no Muay Thai, vai saber que o vulnerável é uma guarda baixa, né, ali, né, é uma desatenção, né, você estar ali, né, em alguns momentos paralisado, pronto a um desafio, ou em frente a uma luta. Então, nós precisamos em alguns momentos estar vulnerável, né? Viver, né, este momento. E aí às vezes nós não queremos viver isso. Nós não queremos viver isso porque nós temos em nós algo que nós temos que sempre ser fortes. Nós temos que sempre mostrar uma postura de força, nós temos que sempre mostrar uma postura de posicionamento. E nós não queremos mostrar a nossa fragilidade, essa vulnerabilidade nossa para as outras pessoas também. Nós não queremos que as pessoas enxerguem isso em nós. É por isso que muitos de nós viemos à igreja, ou até mesmo em família, ou aonde for, né, nós mostramos uma postura que muitas vezes nós não somos quem nós somos, ou realmente como, ou nós realmente não somos realmente aquilo que aparentamos ser. E talvez você vai dizer isso, nossa pastor, mas você veio falar hoje que eu não sou o que eu aparento ser, mas na verdade nós somos assim. Nós pintamos uma coisa aqui, vocês olham para mim, vê uma pessoa, né, mas realmente quem me conhece, vai me conhecer mesmo, são os meus filhos, são minha esposa, e vão saber quem eu sou realmente, quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas qualidades, e cada um de nós aqui, né, é da mesma forma. Nós temos as nossas fraquezas e temos nossos pontos fortes, né, também. Nós tentamos parecer fortes para não parecer fraco. Tentamos parecer resistente para não parecer que somos fracos. E às vezes, irmãos, o que eu quero trabalhar com vocês essa noite, nós temos que ser igual a Jesus. Porque Jesus, Ele se deixou ser ali vulnerável para cumprir o propósito e os planos do Senhor. Não que Jesus, Ele tinha falha,
não nesse sentido que eu estou falando aqui. Nós sim, eu quero trabalhar conosco no sentido das nossas falhas. Mas Jesus, ele foi no sentido da força, nesse sentido. E para sermos vulneráveis, para baixarmos as nossas guardas, nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos ser fortes e corajosos para poder baixar a nossa guarda, para tirar muitas vezes a nossa armadura, porque a maioria do tempo estamos com as nossas armaduras prontos para responder a qualquer ameaça. Nós estamos prontos para responder a qualquer situação. Nós temos a resposta pronta para enfrentar qualquer coisa. Mas que quando nós estamos nessa posição, muitas vezes, principalmente quando nós estamos diante do Senhor, nós tentamos fingir isso diante do Senhor, que estamos fortes, que somos fortes, que temos a resistência, que nada nos abala. Nós impedimos o agir de Deus em nossas vidas. E a autoconfiança é um dos grandes problemas de não haver uma transformação em nossas vidas. A autoconfiança, ali esse posicionamento nosso muitas vezes de nos fecharmos, de mostrarmos que somos fortes, de não mostrarmos que não temos fraquezas. Muitas vezes nós usamos esse posicionamento diante da presença de Deus, e nós ficamos com os nossos corações duros e fechados diante dEle, e isso nos impede de enxergar e ver que nós precisamos de mudança. Muitas vezes isso nos impede de enxergar que existe em nós vulnerabilidade, que existe em nós partes sensíveis, e isso me faz criar uma casca, isso me faz criar uma estrutura que eu fico cego e eu não consigo ver essas falhas em minha vida. E nós precisamos ter muito cuidado com o nosso orgulho, nós precisamos ter muito cuidado com essa postura que nós temos, porque Tiago diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim, mas Ele nos concedeu graça maior, por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. O orgulho e essa postura, muitas vezes, não nos faz enxergar as nossas fraquezas. Muitas vezes, quando nós queremos se posicionar como forte, nós não enxergamos as nossas fraquezas. Quantos se lembram da história de Naamã? Muitos aqui se lembram da história de Naamã. Naamã, um general, um comandante com uma grande reputação, com um nome a zelar, um homem que não poderia transparecer, um homem que não poderia demonstrar que era frágil, não poderia se expor, porque ele era um grande comandante do exército. Só que Naamã era um cara leproso, ele adquiriu uma lepra, nós sabemos. E em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, ele em busca da cura para a vida dele, ele recebe uma ordem ali do profeta. O profeta diz assim ele desceu, o profeta dá uma ordem para ele ir até o rio Jordão e mergulhar. Diz assim no versículo 14: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Irmãos, antes de Naamã ele entrar aqui nas águas, quando nós lemos lá, nós vemos que ele questionou a ordem do profeta, ele questionou a ordem do homem de Deus, e disse assim: como eu vou descer a um rio sujo desse?
sendo que existem tantos outros rios melhores para eu me banhar. Se o negócio é me banhar 7 vezes, que seja num rio melhor. Mas o profeta foi específico e disse para ele ir no Rio Jordão ali se lavar. E ele, pronto para desistir disso, preste a desistir disso, não é? Reclamando, o seu servo fala para ele: Senhor, mas nós já estamos aqui, o que custa? Se fosse uma coisa muito difícil, o Senhor não faria. O que custa ir lá e se banhar onde o profeta disse, onde o profeta mandou? E Naamã, ele tirou o seu orgulho. Naamã, ele teve que tirar a sua vestimenta, ele teve que se tornar vulnerável, para poder entrar ali o seu exército, ali os seus soldados em frente, olhando para ele, e ele teve que se tornar vulnerável para entrar nessas águas, e para que ele pudesse ser curado. E quando ele caminhou para aquelas águas ali, ele mostrou ali a sua lepra foi exposta a todos aqueles que ouviram, que estavam com ele ali. Ele teve que expor, ele teve que se mostrar. E muitas vezes a nossa confiança, muitas vezes essa situação, essa coragem que nós queremos demonstrar para as outras pessoas, para aqueles que nos rodeiam, ela se torna essa casca, essa armadura em nós, e nos impede de ser transformado pelo Senhor. E agora eu quero entrar com você aqui no livro de Lucas, nessa história de Zaqueu, para fazer a ligação de tudo isso que eu falei com vocês aqui. Abra comigo em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Vamos ler junto. Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Versículo 4: Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6: Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Naamã passou por processos, Zaqueu passou por processos, eu e você passamos por processos, todos nós passamos por processos. E o processo, ele faz parte, como eu disse, para o nosso desenvolvimento, para nós chegarmos aonde nós estamos aqui hoje. E eu me lembro que quando eu era criança, na verdade, quando os meus filhos eram crianças, talvez os pais aqui vão se lembrar de alguma coisa assim, de algum fato, alguma fase dessa, mas eu lembro que quando às vezes o Isaac pegava e colocava o meu tênis, ou a minha botina de trabalho, eu deixava na porta de casa assim, ele colocava e saía andando, e aquilo ficava grande ali aos pés dele, Eu lembro também, em alguns momentos, também que a Bruna pegava algumas roupas da Lília, vestia algumas roupas da Lília, e aquelas roupas ficavam grandes nela também, e eles todos com o objetivo, de olhar e de querer crescer, de querer ser igual ao pai, de querer ser igual à mãe, de crescer, de alcançar ali uma certa idade,
né? Mas eles precisavam responder pelo processo, passar pelo processo. E ainda eles estão passando por um processo. Embora eles tentaram ali colocar suas roupas ali, tentaram parecer que eram grandes, mas eles não eram. E muitas vezes nós estamos no processo e achamos que somos grandes, né? Achamos que já alcançamos aquilo que Deus tem para nós, mas ainda nós estamos numa parte do processo. Quando olhamos aqui a história deste homem, Zaqueu, nós vemos que este homem ele já era um homem maduro, já de uma certa idade. E talvez podemos dizer, ou talvez ele pensava, eu já passei pelos processos da minha vida, eu já alcancei tudo aquilo que eu precisava alcançar, eu já vivi tudo aquilo que eu precisava viver, já suportei tudo que eu precisava suportar, e eu cheguei no nível que eu tinha que chegar. Mas quando a gente olha a história, e quando a gente vê como que esse homem reagiu ao ouvir falar de Jesus, nós entendemos que algo estava acontecendo na vida dele, algo foi despertado na vida dele, algo fez ele perceber que ainda faltava uma parte do processo na vida dele. Faltava uma parte, ainda faltava etapas no processo da vida dele. E ele foi até Jesus para descobrir, e em Jesus ele começou a viver essa parte do processo da vida dele. E para que ele pudesse chegar até Jesus ali, para que ele pudesse passar pelo processo, como Naamã também precisou passar pelo processo, como eu e você também precisamos passar pelo processo, ou passamos por uma parte do processo. Eles precisaram deixar de pensar que estava tudo bem. Esse foi o primeiro ponto que me chama a atenção na vida desses homens, e o primeiro ponto que me chama a atenção na vida aqui de Zaqueu, e também chama a atenção na minha vida, nas nossas vidas. Nós precisamos parar de fingir que as coisas estão tudo bem em nossas vidas. Quando Zaqueu ele foi até Jesus, quando ele decidiu ir até o Senhor, ele enxergou na vida dele que alguma coisa estava errada, que alguma coisa não estava correta. É interessante notar que a palavra fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele era um homem baixo, não é? Ali, tanto que ele teve que subir na árvore para conseguir poder ver Jesus. E ser baixo não é fácil, né? Nós sabemos aqui, né? Quem é baixo aqui sabe disso, né? Os altos, né, tem as vantagens ali, né? Tá por cima ali, né? Mas para nós não é fácil. A gente tem que estar sempre na ponta dos pés para conseguir ver alguma coisa, né? E eu me lembro também que na escola não era fácil para a gente ser baixinho. Os baixinhos eram os perseguidos, os baixinhos eram os que apanhavam. Não sei se você sabia disso, né? Mas normalmente era assim, né? Ninguém implicava com o grandão, mas sempre implicava com o baixinho. E eles usavam como desculpa para dizer que os baixinhos eram folgados. Mas isso não é verdade, os baixinhos não são folgados, né? É que eles aproveitavam mesmo, né? Não é possível. E Zaqueu, ele era esse homem baixo, né? Zaqueu, ele não era só baixo na estatura, mas Zaqueu, ele era baixo em outras partes da sua vida. Zaqueu, ele era um homem que ele não tinha uma boa reputação, como nós sabemos. Zaqueu era um homem que tinha as falhas. Zaqueu, quando nós sabemos, ele era um homem que enganava pessoas. E eu imagino que na sua juventude também não foi diferente, que na sua caminhada não foi diferente. Ele tinha suas fraquezas, ele tinha os seus erros, e muito provável, ao se tornar um cobrador de impostos ali,
muito provável aquilo foi um escape para ele, para disfarçar a sua pequenez. Porque, se eu sou uma pessoa pequena, então eu vou compensar em outra área, eu vou ser um homem rico, porque quem olhar para mim, pode ver a pequenez, mas também vai ver a minha riqueza, e isso vai contrapor, né? E isso, muitas vezes, né, se torna real em nossas vidas. Nós não queremos analisar a nossa vida, nós não queremos mostrar que algo está errado em nossas vidas, e nós queremos compensar isso com outras coisas. Nós queremos colocar outras coisas. Nós não queremos expor a nossa condição real de quem nós somos. Nós não queremos expor a nossa fragilidade. Nós não queremos expor os nossos pensamentos. Nós não queremos expor as nossas falhas. E quando eu falo expor aqui, amado, eu estou falando para o Senhor Jesus. Eu não estou falando de expor às pessoas, exceto se é algo que você precisa confessar, algo que você precisa de ajuda, aí sim. Mas eu estou falando de nós olharmos para nós e vemos o quanto nós somos falhos, e o quanto nós somos de baixo caráter, e o quanto nós necessitamos e carecemos de uma mudança, de uma transformação. Nós muito bem podemos posar na frente das pessoas que nós somos bons, como eu disse, mas na verdade nós não somos, nós somos maus. E o que nos faz bons, e o que nos faz ser um pouco melhor, é a presença do Senhor em nossa vida, é a transformação dEle em nossas vidas. Se não for a graça do Senhor, se não fosse isso, nós já estaríamos perdidos. Mas Zaqueu, ele foi aquele cara que não fingiu que estava tudo bem na sua vida, mas ele enxergou as suas limitações, ele enxergou as suas falhas e decidiu procurar uma mudança na vida dele. Ele decidiu correr até aquele que era o mestre, aquele que tinha a autoridade, aquele que podia trazer uma palavra para ele, trazer uma mudança na vida dele. E o interessante é que, ao caminhar até aquele lugar, este homem, ele foi exposto. Zaqueu foi exposto porque todos sabiam que ele era o cobrador de impostos. Todos sabiam que ele era aquele cara que trapaceava. Todos sabiam que ele era o cara que enganava. Mas Zaqueu, ele não se preocupou com isso. Zaqueu, o que ele se preocupou, o que ele pensou era: eu não vou fingir que está tudo bem na minha vida, não vou fingir que tudo está correndo perfeitamente, mas alguma coisa está errada em mim, alguma coisa precisa mudar em mim, e eu sei o que precisa ser mudado, e ele caminha até Jesus. E quando ele vai até Jesus, quando ele busca ajuda em Jesus, ele encontra uma transformação na vida dele. E aí nós vemos o que ele diz: olha, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, porque eu errei, eu fiz o que era errado, e vou dar 4 vezes mais por aqueles que eu explorei. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz assim: vocês dizem, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, indigno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nós fingimos que estamos bem. Nós fingimos que a nossa vida está andando corretamente, que o nosso comportamento está correto, que os nossos pensamentos estão corretos. Dificilmente nós paramos para analisar e nos constranger diante do Senhor. Não estou dizendo que um ou outro possa fazer isso, mas abrir o coração diante do Senhor e dizer, falar das suas mazelas, falar do pecado que há dentro de nós, daquilo que precisa ser transformado para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu ter um encontro com Cristo. Muitas vezes nós não queremos falar isso para o Senhor. Nós sabemos que Ele sabe, nós sabemos que Ele nos conhece, mas nós não confessamos isso diante dele, como que se parecesse que o Senhor não nos conhecesse.
e não soubesse o que nós fazemos, ou quem nós somos realmente. Porque, como eu disse, é fácil eu ter uma postura e vocês olharem para mim e imaginar, olha que legal, que postura. Mas o fato é, se realmente diante do Senhor, ou diante das outras pessoas, eu tenho essa postura realmente. Mas o que vale aqui é esse primeiro ponto que eu coloquei, é não fingir que está tudo bem, mas olhar para nós e falar, o meu coração não está bem. E essa situação, ela pode acontecer em várias etapas de nossas vidas, meus irmãos. E como eu disse aqui, dos 15, eu vou dizer, olha, eu estou muito bem. E na verdade, quando eu chegar aos 25, eu vou ver, não, eu não estou bem. Quando eu amadurecer no meu relacionamento com Deus, eu vou olhar e vou ver as coisas que eu fazia, eu vou dizer, nossa, não estava nada bem. Ou aos 25, ou aos 45. O fato é que nós precisamos analisar nossas vidas e diariamente ir aos pés do Senhor e dizer quem nós somos realmente, e parar de tentar mostrar para o Senhor aquilo que nós mostramos para os nossos irmãos, ou para as pessoas que nos conhecem. Mas é realmente rasgar o coração diante do Senhor, porque só assim nós vamos encontrar a transformação que Cristo tem para as nossas vidas, irmãos. Quantos estão entendendo isso? Não basta fingir, não basta viver de aparência, mas nós precisamos dar esse passo e dizer, não está bem com minha vida, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto alegria, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de confessar com o Senhor. O segundo ponto que nós vemos nessa história é que Zaqueu aqui, ele mostra a sua fraqueza, como Naamã mostrou a sua. Eles mostraram, eles exporam essa fraqueza, eles exporam a sua vulnerabilidade. E como eu disse, a quem nós estamos tentando enganar? A quem? A nós mesmos. Nós não queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ser perdoados dos nossos pecados, ou queremos carregar os nossos pecados e um dia ser condenado por eles. Nós queremos continuar com um coração duro, agindo de forma errada, e chegar diante do Senhor, e o Senhor olhar para nós e dizer assim, olha, você teve a oportunidade de quebrantar o teu coração, você teve a oportunidade de mudar a sua vida, mas você não fez. Como que a transformação vai chegar em nós, se as nossas fraquezas aqui nós não expomos para o Senhor? Se nós não nos desarmamos, se nós não mostramos quem realmente nós somos, pobre, nus. Sabe, amado, o que vai fazer a gente parar de ter o pensamento errado, o que vai fazer parar a gente de cometer o pecado, o que vai fazer a gente parar de magoar as pessoas, de ferir as pessoas, é confessar ao Senhor quem realmente nós somos. É isso que vai fazer uma mudança em nossas vidas. É entender realmente que nós verdadeiramente não somos bonzinhos. É entender realmente que nós não somos, que eu não sou melhor que nenhum de vocês, e que nenhum de nós aqui é melhor do que o outro, e que todos são imperfeitos mesmo, e que precisam e que carecem da transformação e da glória de Deus. É isso que vai fazer nós sermos uma igreja saudável, é isso que vai fazer você viver um casamento saudável, é isso que vai fazer você ser uma pessoa saudável, é confessando a sua fraqueza, é mostrando a sua vulnerabilidade, é mostrando, não é escondendo, não é dizendo eu sou casca grossa, não é escondendo, mas é expondo, é dizendo, olha, essa palavra é para mim. Sabe o que é interessante? Muitos de vocês, muitos, porque isso acontece em toda a ministração,
quando eu ministrei domingo passado, alguns irmãos vieram em mim e falaram: nossa, que bênção, que palavra poderosa, falou meu coração, o Senhor veio aqui e falou comigo, eu precisava ouvir essa palavra, e glória a Deus, mas a maioria não fala. A maioria não fala. A maioria de nós nos comportamos como se essa palavra não fosse para mim. Ou se nós sabemos que existe alguém com algum problema, não, essa palavra é para fulano. É para o outro lá, é para o irmão lá. Para mim não é. Quanto na verdade, meu irmão, a palavra é para você. A palavra é para mim. Mas nós não queremos assumir essa palavra em nossas vidas. E Zaqueu aqui, ele assume posicionamento, confessa, vai até o Senhor, assume diante de todos ali que ele era aquele cara mesmo, o cobrador de impostos, aquele cara que não era bem requisito nem pelos judeus e nem pelos romanos, pelo jeito, pelo estilo de vida dele. Mas o que vale viver de aparência, do que vale mostrar um status de quem você é, e no final a gente irmos para o inferno. Do que vale mostrar uma aparência, uma postura de que somos fortes, e quando chegarmos diante do Senhor, o Senhor olhar para mim, olhar para você, olhar para nós e dizer assim: olha, você se enganou, você achou que estava tudo bem, você achou que a vida era isso, você achou que o teu coração estava quebrantado, que o teu coração estava limpo, quando na verdade não estava. Você até pensou que poderia não estar, mas naquele momento você endureceu o coração de novo, e não quis se abrir para mim. E como a palavra diz que o Senhor Ele está à porta, bate, se a gente abrir o coração Ele vai entrar, para mudar, para transformar. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. E o Senhor está esperando que isso aconteça conosco, meus amados. O Senhor está esperando que nós sejamos francos com Ele. O Senhor está esperando que você e eu demonstre a fraqueza. O Senhor espera que nós paramos de fingir que nós não temos problemas, que nós somos perfeitos, que a gente não fala mal de ninguém, que a gente não briga no trânsito, que a gente não xinga as pessoas, que a gente não xinga a esposa, que a gente não xinga o marido, que a gente não xinga o filho, que a gente não amaldiçoa o patrão, que a gente não faz isso. Porque nós fazemos sim. Nós fazemos sim. Com a mesma boca que nós falamos bem de um, nós falamos mal do outro. E queremos vir dizer que está tudo bem, que nossa vida é boa, que não sei o quê, que não sei o quê. Nós queremos colocar o jugo sobre as outras pessoas. Nós queremos colocar um jugo sobre a pessoa lá fora, quando nós mesmos precisaríamos usar a mesma medida que medimos os outros lá fora, ou aqui mesmo precisaríamos medir nós mesmos. Quantas vezes nós falamos aqui, se nós olhássemos para cada um de nós mesmos, se a humanidade, se as igrejas, cada um olhasse para si mesmo, o quão seria melhor. O quão a misericórdia, a graça iria reinar sobre o nosso meio, tanto aqui como lá fora. Mas o problema é que nós não queremos mostrar, nós queremos continuar escondendo, como se Deus não nos conhecesse, irmão. Não pense que o Senhor não te conhece, o Senhor nos conhece quem nós somos realmente. O Senhor sabe tudo de nós. E enquanto nós não confessarmos quem nós somos realmente diante dEle, não vai haver mudança, não vai haver transformação em nossa vida. Não vamos ter um encontro com Ele, meu amado. Não vamos viver o avivamento pessoal. Não vamos viver. Porque só vai viver quem confessar. Em Provérbios 28 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem, versículo 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Amados, nós precisamos ter um coração quebrantado, nós precisamos ter um coração como desse homem Zaqueu, nós precisamos fazer igual Naamã fez, não ter vergonha, mas se expor e ver realmente quem nós somos,
Nós não somos bonzinhos, irmãos. Nós precisamos melhorar. Estamos vindo aos cultos, estamos frequentando a igreja, estamos participando das células, estamos participando da reunião familiar, fingindo que nós somos bonzinhos, como na verdade nós não somos. Nós não somos. Dura é a palavra, pastor, é dura. Mas se ela não vem, não há transformação, vamos ficar brincando até quando? De entrarmos por essas portas e sendo as mesmas pessoas, continuando com os mesmos pecados, com os mesmos posicionamentos. Não podemos. Como eu disse, nós queremos ser canal de bênçãos no ministério, na família, em todas as áreas de nossas vidas. Queremos ver as nossas coisas frutificarem. Como vamos ver as coisas frutificarem se nós não confessarmos? Se nós não assumirmos uma postura, se nós não tomarmos uma decisão. Zaqueu é esse cara que não fingiu que estava bem, e ele foi o cara que mostrou as suas fraquezas. Quero convidar o ministério de louvor para subir já, estou finalizando. Ele mostrou as suas fraquezas, ele expôs. Ele expôs. Durante muitos anos eu tenho visto a igreja, no modo geral, amados, essa palavra não é só para essa igreja, mas é para a igreja no geral. É para quem está nos assistindo pela live, e que daqui a um tempo irá ouvir, assistir ela. Mas há quantos anos eu tenho visto a igreja fingir que está tudo bem, fingir que são pessoas que, são pessoas boas, fingir que, até são, gente, na verdade até são pessoas boas, não é? Só não somos melhores porque nós não confessamos os nossos erros ao Senhor, nós não enxergamos que nós precisamos de mudança, nós enxergamos que o outro precisa de mudança. Quantos aconselhamentos de casais que eu já fui fazer, casamento, onde chega lá o homem e fala, mas essa mulher aqui, aquela mulher, essa mulher não sei o que, 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 ou então a mulher fala, mas esse homem assim, 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 cada um fala apontando para o outro, mas ninguém fala olhando para si. Ninguém fala olhando para, medindo a si mesmo, olha, eu poderia ter melhorado aqui, eu poderia ter feito assim diferente. Olha, eu sou um cara grosso, eu sou um cara estúpido, mas nós não queremos mostrar as nossas fraquezas. Mas Zaqueu, ele foi e mostrou as suas fraquezas. E mostrar a fraqueza faz parte do processo, irmão. Faz parte desse processo para se tornar uma pessoa melhor. Você não vai se tornar o homem que Deus quer, ou a mulher que Deus quer, se você continuar sendo a mesma pessoa, tentando esconder coisas do Senhor, como você esconde de mim, que sou o pastor, ou tentando esconder da tua esposa, achando que você consegue esconder dela. Legal, você consegue esconder dela, mas você não consegue esconder do Senhor. E como eu vou viver as promessas do Senhor? Como eu vou alcançar e chegar naquilo que o Senhor tem para mim, se eu continuo tratando o Senhor, continuo tratando o Espírito Santo da mesma forma como eu trato uma pessoa que está do meu lado? Como vou viver isso? De que maneira eu vou ser tocado? De que maneira eu vou sentir a presença e o poder dEle? Amados, o que eu quero dizer essa noite é que todos nós precisamos de transformação, mudança. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os pensamentos errados, todos nós temos a nossa língua afiada, todos nós temos a nossa mente deturpada. Todos nós precisamos refrear a nossa língua, o nosso coração, as intenções. Nós precisamos sondar, amados. Nós não podemos esconder isso do Senhor. Nós não vamos prosperar, a palavra diz. Nós não encontraremos a misericórdia se assim continuarmos. Jesus, eu quero chorar, eu quero sentir Tua presença, eu quero voltar a viver como era antes, Senhor, porque lá no comecinho, quando eu tinha 15 anos, como eu sentia Tua presença, como eu chorava,
como era gostoso. Mas o que falta para nós hoje, amados, é reconhecer quem nós somos hoje, é reconhecer as nossas falhas hoje, é entender que o Senhor está trabalhando em nós hoje. Pastor, mas como fazer isso? De que maneira? Abrindo o coração para o Senhor. Zaqueu abriu o coração para o Senhor, amado. Enquanto muitos de nós estamos preocupados, nossa, que palavra dura, que palavra assim, não precisava ser assim, poderia ser uma outra palavra. Eu vim a este lugar para ouvir uma palavra de vitória para a minha vida, porque eu precisava. A palavra de vitória é essa, amado. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, mas não vai fazer se você não se posicionar, não vai fazer se eu não mudar, o casamento não vai mudar, o trabalho não vai mudar, a igreja não vai mudar, os filhos não vão mudar, o marido não vai mudar, a esposa não vai mudar. Esta é a palavra de poder. Mas eu queria uma palavra, eu queria que o Espírito Santo falasse comigo. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando conosco. Sabe o que é isso, amado? É libertação. O Jesus, o Senhor quer nos libertar. Ele libertou Zaqueu. Ele libertou Zaqueu do seu pecado, e Ele está aqui essa noite para nos libertar dos nossos pecados, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso orgulho. Ele está aqui para isso, amado. E nós endurecemos nosso coração e dizemos: não tem problema em mim, não há nada de errado em mim. O problema está no outro, o problema está nele, o problema está nela. Ele fez isso, ela fez isso. Não, amado, não, meu irmão, minha irmã. O problema está em nós. O problema sou eu. Eu quero sentir a presença de Deus. Confesse os seus pecados ao Senhor. Confessa que você é mau. Confessa que você não tem vivido uma vida reta. Faça como Zaqueu, não se envergonhe. Todo mundo olhando, o pessoal olhando. Olha lá aquele safado, desonesto. Sim, foi um safado desonesto que se arrependeu e que Jesus transformou, mudou a vida dele. Assim somos nós. Mas queremos colocar as nossas roupas, queremos fazer como as crianças, colocar um sapato maior, uma roupa maior, e dizer que somos adultos, que crescemos, que passamos pelo processo, que amadurecemos, quando na verdade ainda somos meninos e meninas de 5 anos, que não conseguem entender e olhar para dentro de si mesmo e saber que é falho, e que precisa de mudança. Amado, essa palavra é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa que você poderia ouvir essa noite, porque é a partir dela que aquilo que você tanto luta, que você tanto deseja, aquilo que você tanto precisa, vai acontecer. Mas é só a partir desse posicionamento. Zaqueu, ele vai à estrada onde Jesus estava, no caminho onde Jesus estava. Ele foi por aquele caminho, porque ele sabia que o Senhor iria passar ali. Ele estava nessa estrada, e nós precisamos encontrar essa estrada. Só nessa estrada nós podemos ser salvos. Só nessa estrada nós podemos ser transformados. Só nessa estrada nós vamos poder morar no céu. Só nessa estrada, na estrada de olhar e ver que quanto miserável nós somos, o quanto necessitados nós somos da sua presença, o quanto necessitados nós somos da sua glória. Precisamos parar de fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso buscar mais. Eu preciso me posicionar como um cristão verdadeiro. Eu preciso vir mais e ouvir a palavra de Deus.
Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Passa pelo processo, amado. Passe pelo processo. Não, mas eu não quero abrir meu coração. Eu não quero falar para o Senhor. Ah, meu amado, se você essa noite não chegar em sua casa, trancar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e dizer ao Senhor quem você realmente é, meu amado, minha amada, você não quer passar pelo processo. Você quer passar por essa vida, mas não pelo processo de Deus. Porque o desejo do meu coração é hoje chegar na minha casa, não falar com ninguém, me trancar no meu quarto por algumas horas, minutos, e dizer o quanto miserável eu sou, o quanto eu preciso parar de olhar o defeito dos outros e olhar para mim mesmo. E a estrada é o meu quarto. A estrada onde o Senhor está no meu quarto, onde Ele se faz presente. A estrada é este lugar, é este culto, é este momento. Você precisa vir para a estrada onde Jesus está, irmão. Nós precisamos vir para a estrada onde Jesus está e fazer alguma coisa. Não esconda do Senhor. Não pense que pode esconder do Senhor. Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e que examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Este é o Senhor que sonda o nosso coração. Por isso Zaqueu correu lá. Por isso Zaqueu foi lá e disse assim: não importa o que vão falar, mas eu vou abrir meu coração para esse Jesus e Ele vai me ver. Uma multidão estava lá, irmão, mas apenas um homem conseguiu tocar Jesus, foi Zaqueu. Consegue entender? Uma multidão estava lá, mas ninguém conseguiu tocar Jesus. Mas apenas um homem conseguiu. Por quê? Porque ele queria ser mudado, ele queria ser transformado, ele queria ter uma nova história. Ele não tinha mais vergonha de dizer quem ele era. E nós com vergonha de mostrar quem nós somos. O que vão pensar de mim? Ah, não. Ah, meu amado. Fique de pé em nome de Jesus. Não finja que está tudo bem. Não finja que está tudo bem. Não esconda do Senhor o que está errado. Porque se escondermos, não seremos tratados. Não seremos tratados. Vai ser um ciclo de vir aqui, de procurar a igreja, vai numa igreja, vai na outra. Ah, essa igreja não é boa, a outra não é boa, a outra não é boa. Ah, esse pastor não é bom, outro pastor não é bom. Ah, esse líder é ruim, esse outro é não sei o quê. E aí nós vamos esse ciclo. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Jesus nos mudar. Tenha um encontro com Jesus. Tenha um encontro com Jesus.